Como a história da matemática mudou a minha relação com a matemática? Primeiro, porque estudando mais sobre história da matemática, eu percebi que a matemática ela é muito mais mundana do que eu pensava. Há uma mística em torno da matemática como algo divino, a matemática como sendo descoberta, existindo aí no mundo das ideias. Essa visão idealizada da matemática é uma forte influência grega, em particular de Platão. Diga-se de passagem, os gregos antigos tiveram uma influência para a matemática absolutamente fora de série. Mas esse é um papo para as próximas aulas. Um dos temas que eu gosto muito na matemática é o desenvolvimento do cálculo. Eu gosto desse tema porque o cálculo é uma ferramenta extremamente poderosa e, por outro lado, também é muito próxima de vocês. Todo aluno de exatas faz o curso de cálculo quando entra na universidade. Infelizmente, o curso tradicional de cálculo ele não permite que se tenha a visão apropriada do seu desenvolvimento. Um curso de cálculo não tem espaço para motivações. É preciso passar para o aluno em 4 meses o que se levou dezenas de séculos para amadurecer. E aqui é importante deixar claro que, apesar dessa minha crítica, ela é apenas uma observação, sem nenhuma pretensão específica de apontar a solução para todos os problemas da educação em matemática. Eu não tenho nenhuma solução milagrosa para isso e soluções milagrosas não existem. Os problemas da vida real não possuem soluções, apenas, talvez, tentativas de aproximações. Mas eu acho que há fatores que podemos agregar ao curso de cálculo que podem contribuir para torná-lo mais interessante. Explico. Não dá para fazer um curso de cálculo em que você vai motivar todas as ideias que aparecem. Só vai mostrar exemplos concretos, contextualizados, etc. Não é só com exercícios contextualizados que se aprende matemática. Agora é importante o seguinte, para evitar polemizar, lembrando que eu estou aqui me dirigindo a um público adulto. Estou primordialmente me referindo a alunos universitários. Em outros contextos, essa parte de motivação, de contextualização, aí já é bem diferente. Mas, ainda sobre o curso de cálculo. Como é um curso de cálculo utópico para mim? É aquele em que a gente vai motivar tudo para os alunos. O que a realidade mostra é que isso não é prático. Não dá. É impossível. É aqui que entra o meu conhecimento de história, por exemplo. Por quê? Quando eu vou dar algum curso, eu gosto de, às vezes, soltar alguma curiosidade, contar alguma história, motivar algo em especial. Alguma coisa que tenha um significado maior para mim. Não dá para fazer isso o tempo todo. Mas o pouco que se faz já ajuda muito. Olhando na perspectiva de quem vai se formar em licenciatura em matemática, você vai dar aula na escola sobre, digamos, a fórmula de Bhaskara. Você tem algumas metas para cumprir, por exemplo, por causa da escola, etc. Mas, mesmo que você tenha que seguir um determinado script para dar aula, por imposição de cima, se a sua visão sobre a fórmula de Bhaskara é uma visão de apreciação, então isso passa para os alunos. Sabe aquela pessoa que você conheceu? Ela não é grosseira com você, nem nada, mas você sente que ela não gosta muito de você. Ela não precisa ser diretamente grosseira com você. Mas, de repente, ela é mais seca, menos espontânea. Eu não sei descrever. Mas tem coisas que você sente, tem coisas que passam. Tecnicamente, eu não sei dizer o que é um sorriso verdadeiro, mas você consegue reconhecer um sorriso falso.
A emoção, ela passa pelas suas ações. É mais ou menos isso que acontece também quando vocês forem dar aula. Ou seja, se você aprender a apreciar a matemática, você vai transmiti-la de uma forma muito mais contagiante, mesmo que dentro de um script. Infelizmente. E sabendo algumas histórias e contando para os alunos, olha, os alunos adoram. Só o fato de comentar para alguém que vai estudar a fórmula de Bhaskara que a humanidade já resolvia problemas como esse há milhares de anos atrás e que a gente não tinha nem a notação que usamos hoje em dia, é no mínimo interessante. São esses pequenos detalhes de motivação que podem fazer a diferença quando vocês forem ensinar. Gouveia e Berlinghoff sugerem que uma boa forma de usar a matemática para ensinar é por meio do storytelling, que seria usar histórias anedóticas ou informações biográficas, etc. Aqui no Fantástico Mundo Matemático tem muito disso, basta perguntar para o Joaquim. Um exemplo que os autores usam, os autores que eu me refiro aqui é o Gouveia e o Berlinghoff, eles citam lá a história do Gauss, aquela de que quando ele tinha 10 anos, o professor da turma em que o Gauss estava querendo ficar tranquilo e passou o exercício que ele achava ser bem longo para todo mundo e mantê-los ocupados, que era, a tarefa é calcular a soma de todos os números de 1 a 100. Aí o Gauss, não sei se vocês conhecem a história, o Gauss em seguida pensou e entregou para o professor. 5.050. O professor, claro, ficou desconfiado, achando que ele tivesse apenas chutado. E quando a turma terminou, o professor viu que de fato ele tinha acertado. Essa história foi contada pelo próprio Gauss a amigos quando ele era mais velho. E como bem salientam esses autores que eu mencionei, por mais que a história deva ser verídica, essa no caso, é possível que tenha crescido com o tempo. Nem toda história contada é verdadeira. Então é importante que se deixe claro isso aos alunos também. Gouveia e Berlinghoff, eles sugerem que, ao se contar alguma anedota, que se dê alguma indicação para que os alunos entendam que o que eles estão ouvindo não é necessariamente a verdade histórica estrita. E isso vai acontecer muito com a gente aqui nesse curso. Storytelling é mais do que meramente contar uma história. Uma história pode ser contada de várias formas, mas o que se quer é prender a atenção de quem está te ouvindo. É criar uma expectativa, fomentar uma interação com um determinado conteúdo. É criar um elo a mais entre os estudantes e o tema. Mas antes de querer motivar os outros, a gente precisa se motivar. E o que eu posso garantir para vocês é que quando você solta uma pequena informação dessas para os seus alunos, a pessoa mais impactada é você. Essas pequenas intervenções fazem parte de um processo de criação sua. Pequenos comentários podem vir de momentos intensos de reflexão. Ou seja, no fim das contas, tudo isso é para dizer que, enquanto você pensa em formas de motivar os outros, essa sua tentativa irá invariavelmente atingir você com muito mais força. Durante todo o curso universitário de vocês, essencialmente esse curso aqui de História da Matemática, é o único contato que vocês terão com História da Matemática. Então aproveitem para olhar dentro de si e da matemática que há dentro de vocês.